Olá, famílias atípicas do meu canal. Hoje eu tô aqui em mais um episódio do quadro Doutor Visita. E hoje eu tô aqui em Brasília, no Distrito Federal, em uma clínica renomadíssima, uma das melhores daqui. Se chama Espaço Lavorato. Eles têm terapia ocupacional, fisioterapia, musicoterapia, até arte-terapia. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho realizado aqui na clínica. Além dessas terapias, o espaço também conta com psicopedagogia, fonoaudiologia, psicólogos ABAs e todos os profissionais necessários numa intervenção multidisciplinar. Pessoal, agora eu estou aqui com a Júlia, que é uma profissional de extrema importância, novidade que ainda é pouco falada, que é a arte-terapeuta. Júlia, fala um pouco pra gente como que funciona a arte-terapia e como que ela pode beneficiar crianças autistas. Bom, a arte-terapia ela é uma abordagem também terapêutica, na qual ela busca, como uma forma, meios de expressão, a movimentos com tinta. A gente vai ter vários tipos de materiais que podem ser utilizados, né, como lápis, a aquarela, a tinta guache. A gente tem, muito comum também a gente ver hoje as expressões de arte-terapia com barro, com argila, cerâmica. Muita coisa mesmo, né? A gente pode, dentro da arte-terapia, a gente tem a musicoterapia também, né? Que a musicoterapia é uma outra abordagem, é uma outra das abordagens técnicas, mas que também são utilizadas na terapia e elas são utilizadas de forma um pouquinho diferente. E a gente também usa a dança como forma de expressão. Então, tudo que envolver arte. Não é só aquela arte visual de quadros e tudo mais. É realmente também a musicoterapia, a dança, né? Eu acho que, assim, que deixa mais claro o processo da arte-terapia é que ele visa a expressão. Tanto que as artes, elas têm esse poder de transmitir um sentimento, transmitir alguma coisa para uma série de pessoas e que, nesse sentido, a gente não está preocupado com a estética, com a beleza, que seria o interessante, assim, num curso de desenho, num curso de pintura. Para a arte-terapia é muito mais importante o processo que você vai passar ali, do que você está sentindo, o que você está tentando transmitir, por que você está tendo esses sentimentos e o que você está tentando dar vazão. Então, para o autismo, para crianças não verbais, é muito interessante porque ajuda essas crianças a se expressarem por outros meios. Júlia, conta pra gente como que a arte-terapia pode ajudar as crianças a se expressarem melhor no dia a dia e no convívio familiar. Olha, eu entendo assim, que não só para crianças autistas, mas como esse é o foco, a gente entende que muitas vezes é muito mais difícil dos autistas eles simbolizarem e conseguirem transmitir esse tipo de sentimento que eles estão passando. Inclusive tem um mito de que autistas não têm sentimento. Pessoal, isso não existe, isso aí Não, é muito mais no sentido de que muitas vezes eles não conseguem transmitir a mensagem da forma como a sociedade está acostumada, né? Os padrões da sociedade. Isso. Então, assim, a gente vai ajudar nesse sentido a que existe um processo interno para que eles consigam reconhecer o que é que está se passando. E a gente também tem muito disso, de que às vezes a gente está frustrado. Por exemplo, se a gente pegar a raiva muitas vezes é um mecanismo de defesa para outros sentimentos. Então a gente muitas vezes não sabe elaborar esses sentimentos, e para os autistas também. Então ela vai ajudar dentro dos processos. Por exemplo, a aquarela é muito interessante para a gente trabalhar processos de frustração, que é uma tinta mais fluida, você usa água, né, como base, e que a gente vai tendo momentos de frustrações porque a gente não tem controle sobre as coisas, assim como a gente muitas vezes não tem controle sobre diversos tópicos da nossa vida. Muito legal. Mas como que a gente consegue lidar com essa falta de controle? Então acho que nesse sentido ela ajuda a dar essa voz para todos os tipos de crianças, neurodivergentes ou divergentes. E, sim, eu acho que é interessante de pontuar também que a partir dessa simbolização, a partir desse processo de compreender o que está se passando, a gente vai transformando as coisas também, a gente vai voltando o olhar para a gente mesmo, para a gente poder exteriorizar as nossas mudanças. Júlia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho, eu realmente fiquei encantado. Eu tenho certeza aí que
diversas vidas estão sendo impactadas com o seu trabalho e do espaço laboral. Vem cá fazer uma sessão de arte-terapia. Obrigado, viu? Imagina. Eu venho qualquer dia aqui fazer uma aquarela, uma dança, qualquer coisa do tipo. Pessoal, não conta pra ninguém, mas o doutor foi subir aqui no tatame. Olha a meia furada. Quem nunca? Quem nunca? Foi. Pessoal, e agora eu tô aqui com a Daniela, que é terapeuta ocupacional e vai falar um pouquinho pra gente dessa intervenção que é fundamental no autismo. Daniela, me conta mais. Como que funciona o trabalho do terapeuta ocupacional? Qual é a abordagem que ele utiliza com crianças autistas? Então, trabalho na terapia ocupacional voltado para crianças atípicas, a gente tenta trabalhar as funcionalidades básicas da criança no dia a dia, mais relacionado ali às questões das atividades de vida diária, porque muitas crianças, às vezes, elas não sabem escovar os dentes, elas não sabem as etapas de escovar os dentes, tomar banho, se alimentar sozinha, às vezes cortar um alimento. Então a terapia ocupacional, ela trabalha mais voltada mesmo às atividades de vida diária. Muito bom, é como se fosse realmente para ampliar o repertório daquela criança para preparar ela para a vida adulta, né? Exatamente, trabalhando com habilitar ou reabilitar. E Daniela, me conta um pouco, qual que para você assim, é o maior desafio de trabalhar com crianças atípicas? Eu acredito que, assim, na minha experiência, né, um dos maiores desafios seja realmente lidar, né, com essa questão da individualidade de cada criança, entender que às vezes uma abordagem que funciona com uma criança pode não funcionar com outra. E eu acho que para além também da terapia dentro do cenário, né, aqui dentro desse espaço, é muito, acho que um dos desafios também é a família. Porque as famílias, os pais, os responsáveis, normalmente eles chegam muito apreensivos aqui, né? Às vezes o meu filho não tá conseguindo fazer tal coisa, será que ele vai conseguir? Eu acho que também a gente trabalha muito com a questão de dar esse suporte mesmo para as famílias. Que é muito, muito importante. Eu sempre falo que para a gente cuidar de alguém, a gente precisa estar bem e estar sendo cuidado. Então o pai, a mãe, ele precisa realmente estar com um psicológico ali bom. Eu sempre recomendo para as mães frequentarem rodas de conversas com outras mães atípicas que sabem o que ela está passando, para que ela não fique sofrendo aquilo sozinha. Ela realmente escute outras pessoas, compartilhe experiências e que ela entenda que ela não está sozinha nessa jornada. Tem outras pessoas que passam o mesmo que ela e que podem ajudar ela. Então, pais, mães, também busquem se cuidar, busquem cuidado psicológico de vocês. Para cuidar dos filhos, vocês precisam também estar bem. E Daniela, para finalizar, a gente sabe que a terapia ela não acaba aqui só na clínica, ela também deve ser realizada em casa. Tem como adaptar a terapia ocupacional para também ser aplicada pelos pais em casa? Com certeza. Olha, a gente entende que às vezes, assim, porque muitas das vezes o pai às vezes chega com uma demanda já querendo que o filho execute aquilo, e às vezes o trabalho do terapeuta é realmente sentar e ver se a criança ela realmente precisa daquilo. Então, assim, a gente dá orientações como, por exemplo, digamos que a criança ela está no processo de escovação, né? Está ali adquirindo as suas habilidades básicas para conseguir escovar o dente. Uma forma de fortalecer o aprendizado da criança é por meio de reforçadores, como parabéns, muito bem, porque isso acaba motivando a criança também. E pessoal, aqui no Espaço Lavorato, além de um espaço exclusivo para adultos, um espaço exclusivo para adolescentes, nós também temos um espaço exclusivo para crianças. Então o atendimento ele é feito realmente da forma mais individualizada possível para a faixa etária de cada pessoa.